Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um dia com a palavra do Senhor. Que nossos ouvidos estejam colados na boca de Deus, que fala ao nosso coração, que nos orienta dia após dia. 31ª semana do tempo comum, quinta-feira, o evangelho a ser meditado é o evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. É importante entendermos bem que o evangelista Lucas é chamado o evangelho, de uma forma tradicional, de misericórdia ou mansidão. Tanto uma como outra estão interligadas, porque a misericórdia significa compadecer-se, gerar nas entranhas, estar perto do outro. Isso significa a misericórdia do Senhor, né? Gerar, abraçar a miséria do outro, gerá-lo no amor, aceitando as suas misérias, acolhendo o que é. E mansidão significa docilidade, ser dócil, acolher, aceitar. Tanto um como o outro nos geram a alegria. Uma pessoa misericordiosa é alegre. Uma pessoa mansa é também alegre. É o que o Evangelho está nos mostrando. Ao ponto que Jesus conta aqui as duas parábolas por uma situação. Os fariseus estão ali com os mestres da lei, estão criticando Jesus porque ele está comendo com os pecadores, com os publicanos. E aí Jesus não vai perder tempo com a sabedoria, sendo o próprio Deus, ele conta uma história, ele conta duas histórias, referindo-se o quê? A misericórdia, a mansidão, o carinho de Deus. Mas o resultado disso é a alegria de ambos, tanto do pastor como da mulher que vai à procura da moeda. Porque quem alegra-se é manso. Quem alegra-se é misericordioso. Por quê? Porque consegue lidar com as situações, porque tem um coração preparado. É interessante porque a alegria é fruto do perdão. Se eu sou alegre, se eu sou manso, se eu sou misericordioso, eu vou transmitir para o outro o que? O perdão. Eu vou dar ao outro o lugar do que? De remanso. Eu vou dar o lugar ao outro para que ele possa sentir-se acolhido. É interessante porque, ao contrário da alegria, se chama-se o quê? Chama-se tristeza. O que é uma pessoa triste? É uma pessoa que só vive de crítica. É aquela pessoa que não fica só olhando se acha alguma crítica, olhando para as pessoas, olhando para a comunidade, olhando para a família e vê se tem alguma crítica, vê se sai alguma coisa errada para criticar, porque não está bem consigo mesma, porque é rebelde em suas ações, porque é cruel consigo mesmo e é cruel com os outros. A tristeza é consequência da crueldade e também, meus irmãos, é consequência também de um coração rebelde. Por quê? É um coração que está longe de amar. E essa é a pergunta que devemos fazer. Nas minhas relações, nas minhas caminhadas, eu sou uma pessoa que transmito a alegria, porque a alegria é a força do Espírito Santo. Uma pessoa que é misericordiosa, ela ama, ela acolhe o outro do jeito que ela é, mas ela é mansa por quê? Porque ela se torna dócil à ação do Espírito Santo. Uma pessoa mansa é aquela pessoa paciente, é aquela pessoa que consegue lidar, como eu já falei, que consegue entender o outro. E quando se entende, perdoa. Quando nós entendemos a história do outro, nós perdoamos. Porque Deus assim também nos acolheu e nos perdoou. Por quê, meus irmãos? Nos ama. Porque a síntese do cristianismo é o perdão. Se não houver perdão, não há alegria. Porque onde existe o perdão, há festa. Onde existe uma verdadeira confissão, haverá uma verdadeira celebração eucarística. Então que o Senhor hoje nos ajude a fazermos esse movimento.
Senão vamos parar naquilo que os fariseus estavam fazendo, criticando. A crítica por crítica, meus irmãos, não leva a nada. Se for uma crítica construtiva, que ajude o outro a se fortalecer, será uma tábua de crescimento. Será podemos dizer, uma passagem de desenvolvimento. Ao contrário, uma crítica destrutiva rebaixa o outro, corta as passagens e nasce aqui o preconceito. O cristianismo é a cura para o preconceito. Onde existe preconceito, não nasce o verdadeiro conceito. Qual é o verdadeiro conceito que Deus tem de nós? Que somos filhos. Qual é o verdadeiro conceito que nós temos do outro? Depende da maneira como nós enxergamos, como nós relacionamos conosco e com Deus, e já repetindo aos nossos irmãos. E aí eu termino dizendo, como o evangelista vai rezar: por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Quando, meus irmãos, nós nos convertemos, ou quando nós procuramos e nós nos encontramos, ou quando nós encontramos a Deus, o céu sempre está em festa conosco. O céu sempre está nos acolhendo. A confissão bem feita que nós fazemos, um sacramento bem celebrado que nós também realizamos, uma oração bem meditada e bem praticada, se torna alegria, um festejo celestial. Então, que o Senhor hoje nos ajude, para que assim também, pela alegria, através da alegria e com alegria, anunciemos o Evangelho da ternura, que é o Evangelho da experiência com Deus. Sejamos, meus irmãos, como São Lucas, o Evangelho da ternura. Sejamos também como São Paulo, ao dizer, na sua experiência, que ao encontrar com o Senhor, viveu a alegria e vive a alegria, porque encontrando o Senhor, pode considerar tudo, outras coisas, como perda. Quando encontramos o Senhor, nada nos prende. Aliás, somente o Senhor nos causará alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.